Em 1999, Spurs e Knicks se enfrentavam nas finais da NBA. Do lado do Spurs, um jovem chamado Tim Duncan estava começando uma dinastia. Do lado do Knicks, um jogador de rotação chamado Rick Brunson tentando impedir isso. O detalhe, o filho dele tinha apenas 2 anos de idade. E agora, 27 anos depois, aquele menino chamado Jalen é a estrela do New York Knicks. E o pai dele virou assistente técnico. E do outro lado, existe outro fenômeno geracional tentando repetir exatamente o que Tim Duncan fez naquela época. Victor Wembanyama. E antes da gente falar dessa final, vocês precisam entender como esses dois times chegaram aqui. A temporada de 99 foi uma das mais estranhas da história da NBA, por causa do lockout. Cada time jogou apenas 50 jogos, e mesmo assim, o Spurs terminou com a melhor campanha da liga. O Spurs tinha Tim Duncan no segundo ano da carreira. Duncan tinha apenas 23 anos e já colocava mais de 20 pontos e 11 rebotes por jogo. Ao lado dele estava David Robinson, um ex-MVP e um dos maiores pivôs da história. Eles formavam as famosas Twin Towers. Do outro lado estava o Knicks. E aqui fica uma informação absurda. O Knicks era apenas o 8º colocado na Conferência Leste. E até hoje é a única 8ª seed da história a chegar nas finais da NBA. O time dele eliminou Miami, depois Atlanta, depois Indiana e chegou às finais como uma das maiores zebras da história. E acontece que nesse elenco tinha um jogador até que especial hoje em dia. Rick Brunson não era estrela, não era All-Star, mas fazia parte daquele grupo. Enquanto isso, em 1999, o filho dele, Jalen Brunson, tinha apenas 2 anos de idade. O pai do Jalen Brunson jogou as finais de 99 contra o mesmo Spurs que o filho joga hoje em dia. E nessa série, Tim Duncan simplesmente destruiu mais de 27 pontos por jogo e 14 rebotes por partida. MVP das finais, o primeiro título da carreira, primeiro título da história do Spurs e um título que viria a ser uma dinastia. E olha que loucura, 27 anos depois, Knicks e Spurs se enfrentam novamente. Só que os papéis mudaram completamente. Rick Brunson não está mais dentro da quadra, mas sim na beirada. Ele é o assistente técnico do Knicks. E o filho dele não é um jogador de rotação, mas sim o jogador principal e um dos melhores armadores da liga hoje em dia. Ele é o rosto da franquia, ao NBA, ídolo da torcida e levou Nova York de volta às finais. E do outro lado existe uma comparação impossível de ignorar. Em 1999, o Spurs tinha um Tim Duncan pronto para começar uma dinastia, e hoje em dia eles têm o Wembanyama com os mesmos 20 e poucos anos de idade, começando talvez uma dinastia. Os dois chegaram como escolha número 1, os dois mudaram a franquia imediatamente, e principalmente, os dois levaram o Spurs às finais muito rápido. Diferente do primeiro jogo contra o Thunder, esse Spurs já chega muito mais maduro. Steven Castle cresceu muito nos playoffs, Devin Vassell talvez esteja jogando melhor basquete da sua carreira, De'Aaron Fox trouxe velocidade e criação, e o Wembanyama parece cada vez mais confortável em assumir o papel de superestrela. Em 1999, Tim Duncan venceu o Knicks e começou uma dinastia. Em 2026, o Wembanyama pode cometer o mesmo feito. Mas desta vez, existe um Brunson super estrela para impedir isso, mas ele não está na arquibancada assistindo esse jogo. Ele está em quadra e é um dos melhores jogadores do Knicks. E pra você, comenta quem você acha que vai vencer esse duelo de mais de 27 anos de história. Também comenta aí se você acha que esse roteiro foi organizado pela NBA, porque pra mim parece muito algo predictado, porque é simplesmente fantástico a história que esses dois times e o pai do Jalen Brunson têm com o Spurs. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa esse sininho e comenta aí quem você acha que vai ganhar e de quanto vai ser essa série. Já vou deixar aqui que pra mim vai ser 4-2 Spurs, mas tudo depende do Wembanyama. Eu vou deixar também no card, eu não sei qual lado que tá, o vídeo que eu fiz sobre essas finais após o jogo 7, que eu já tinha dado as minhas opiniões, mas aqui eu queria deixar esse relato muito bom, que simplesmente 27 anos depois, esse jogo vai continuar. Então fiquem com Deus, Deus ama muito vocês, aproveitem o feriado. Fui!